compra um terreno, investe dinheiro, constrói uma casa pensando em vender pelo Minha Casa Minha Vida. E quando finalmente encontra um comprador, descobre que existe um problema no enquadramento daquele imóvel. Vou te mostrar como resolver e evitar isso agora. Me chamo Ramiro Henrique e sou engenheiro civil, especialista em INSS de obras e financiamentos. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem tem obra ou vai construir. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A casa está pronta, o comprador quer financiar, mas a forma como essa obra foi construída pode fazer toda a diferença na hora da venda. É justamente sobre isso que eu vou falar com você hoje, porque houve uma mudança nas regras do Minha Casa Minha Vida relacionada à classificação desses imóveis, como novos ou usados. Isso interessa principalmente a quem constrói casas para vender. E tem um detalhe muito importante. Essa mudança pode parecer ruim à primeira vista, mas na prática ela também trouxe uma possibilidade que antes não existia. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar isso de forma simples. O que mudou? Quem será afetado? O que você precisa fazer se estiver construindo uma casa para vender pelo Minha Casa Minha Vida? Primeiro, de que imóvel estamos falando? Antes de falar da mudança, precisamos entender uma coisa. Quando você constrói uma casa para vender, você precisa pensar não apenas quanto vai gastar para construir. Você precisa pensar também como o meu comprador vai conseguir financiar essa casa. Porque grande parte das pessoas que compram imóveis não vão simplesmente chegar com todo o dinheiro à vista. O comprador provavelmente vai procurar um financiamento bancário. E se você está construindo uma casa dentro do público do Minha Casa Minha Vida, é fundamental que você conheça as regras desse programa. O programa passou a considerar imóveis de até R$600 mil e renda familiar de até R$13 mil dentro do novo cenário apresentado. Ou seja, se você está construindo uma casa nessa faixa de valor, pensando em vender para o público Minha Casa Minha Vida, você precisa entender como esse imóvel será enquadrado. Porque não adianta construir uma casa bonita, bem localizada, com um preço interessante, se na hora da venda o comprador encontra dificuldade para conseguir o financiamento. E é aí que entra a mudança que eu quero te explicar. O que mudou? A principal mudança está na forma como determinados imóveis serão classificados: imóvel novo ou imóvel usado. E aqui está o ponto que muita gente pode estar confundindo. A questão não é simplesmente eu construí uma casa, então ela é nova. Na hora da operação do financiamento, existem critérios que precisam ser observados. A diferença está relacionada à forma como a obra foi executada e à responsabilidade técnica vinculada à construção. Se o engenheiro ou arquiteto autônomo emitir uma RT com responsabilidade técnica da execução e estiver vinculado a uma construtora com o KNAI 4120-400 de construção de edifício, o imóvel pode ser enquadrado como novo. A nossa famosa ART jurídica. Já se a construção tiver sido realizada com responsabilidade técnica de profissional autônomo, sem vínculo com uma construtora, esse imóvel pode ser enquadrado como usado na venda pelo Minha Casa Minha Vida. E é aqui que está a grande diferença. Mas por que isso é tão importante? Porque ser considerado imóvel novo ou usado pode mudar as condições da operação, e isso pode afetar diretamente na sua venda. Imagine que você construiu uma casa pensando: vou vender por 500 mil. Você faz toda a conta do seu investimento, terreno, material, mão de obra, projetos, documentação e coloca sua margem de lucro. Só que você também precisa pensar como o comprador vai financiar essa casa. Se o enquadramento do imóvel mudar, as condições disponíveis para o comprador também podem mudar. E isso pode afetar a capacidade de financiamento, os recursos disponíveis e principalmente a sua liquidez, que é a velocidade que você vende esse imóvel. Porque para quem constrói para vender, uma das coisas mais importantes não é apenas construir barato, é conseguir vender rápido. Então a pessoa física não pode mais construir? E a resposta é: calma. Aqui está uma das maiores confusões que podem surgir. Você pode construir como pessoa física. A questão é outra. Se você está construindo uma casa para depois vender pelo Minha Casa Minha Vida, precisa planejar desde o início como essa obra será enquadrada na hora da venda. Ou seja, uma coisa é construir uma casa, outra coisa é construir uma casa com estratégia de vender em um comprador que vai utilizar o Minha Casa Minha Vida. São situações diferentes e esse planejamento precisa acontecer antes de você começar a obra. Vamos imaginar que você tem um terreno e queira construir uma casa para vender. Você pensa: vou contratar um engenheiro, um arquiteto autônomo para acompanhar a minha obra. A obra começa, tudo certo, a casa fica pronta. Agora aparece um comprador. Ele vai ao banco,
e tenta financiar a aquisição pelo Minha Casa Minha Vida. E é nesse momento que você pode descobrir que a forma como a obra foi registrada interfere na classificação do seu imóvel. Então aquela decisão que parecia apenas uma questão de execução de obra pode acabar interferindo diretamente na sua venda. Por isso que eu sempre digo, quem constrói para vender precisa pensar como construtor e também como vendedor. Você precisa pensar no imóvel desde o terreno até o financiamento do seu comprador. Mas a mudança foi ruim e aqui vem uma parte interessante. Não necessariamente. Na verdade, segundo a lógica apresentada, a mudança pode ser considerada positiva em uma situação. Antes, existia uma situação em que determinado imóvel construído sem vínculo de uma construtora poderia ficar em uma espécie de limbo. Não era nem enquadrado como um imóvel novo para aquela operação, mas também havia dificuldade para enquadrá-lo como imóvel usado. E isso poderia limitar as opções de financiamento. Agora, na situação apresentada, se você construiu sem responsabilidade técnica vinculada a uma construtora, o imóvel pode ser tratado como usado. Ou seja, você pode perder algumas condições que teria com o imóvel novo. Pode, mas por outro lado existe uma alternativa de enquadramento para a venda. E isso pode ser melhor que simplesmente ficar sem possibilidade esperada de venda pelo programa. E se eu já estou construindo? Essa é provavelmente a pergunta que muita gente vai fazer. Eu já comecei a minha casa, não tenho uma construtora vinculada à responsabilidade técnica. E agora, de acordo com essa situação, existe uma possibilidade para determinados casos em que a obra ainda não tem a emissão do documento de conclusão, ou o nosso famoso habite-se. A orientação é verificar a possibilidade de alteração da responsabilidade técnica para que fique vinculada a uma construtora. E se o imóvel for acima de R$600 mil? Outra pergunta muito importante. Ramiro, e se eu estou construindo uma casa acima desse limite e pretendo vender pelo SBPE? A mudança apresentada nesse vídeo está relacionada especificadamente ao cenário do Minha Casa Minha Vida. Então, para imóveis que serão vendidos por outras modalidades de financiamento, como o SBPE, o tratamento é diferente. E é esse justamente o outro ponto que você precisa entender. Não existe uma única estratégia para quem constrói para vender. Você precisa saber qual é o valor do imóvel, quem é o seu comprador, qual financiamento provavelmente ele vai utilizar, quais são as regras desse financiamento e como a sua obra precisa estar documentada para chegar até a venda. A regra de ouro para quem constrói para vender. Se você quer construir uma casa para vender, não pense apenas quanto vai custar essa casa. Pense como essa casa será financiada pelo meu comprador. Essa pergunta pode mudar completamente o seu projeto. Porque você pode construir uma casa dentro de uma determinada faixa de preço, mas se não considerar o financiamento que o seu comprador vai utilizar, pode acabar criando um problema de liquidez. E imóvel parado significa dinheiro parado. Você continua pagando impostos, manutenção, custos financeiros e o seu capital continua preso naquele imóvel. Então o planejamento começa muito antes da venda. Resumindo, se você constrói para vender pelo Minha Casa Minha Vida, precisa prestar atenção à classificação do seu imóvel. A mudança apresentada estabelece uma diferença importante entre imóveis construídos com responsabilidade técnica vinculada a uma construtora e aqueles construídos sem esse vínculo. Com o vínculo com a construtora, possibilidade de enquadramento como imóvel novo. Sem vínculo com a construtora, possibilidade de enquadramento como imóvel usado. E isso pode mudar as condições de financiamento disponíveis para o comprador. Basicamente, juros mais altos ou juros mais baixos. Por isso, se você está construindo uma casa para vender, não deixe para pensar nisso só quando a obra estiver pronta. Planeje antes, porque o objetivo não é simplesmente terminar a casa. O objetivo é terminar a casa e conseguir vender. Se você trabalha com construção para venda, eu recomendo que você salve esse vídeo, porque essas regras podem fazer diferença diretamente no seu negócio. E se você conhece alguém que está construindo uma casa para vender pelo Minha Casa Minha Vida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente essa informação que ela precisava receber antes de cometer um erro na obra. Pronto, agora você já sabe como funciona a mudança do Minha Casa Minha Vida. No financiamento da Caixa será necessário os preenchimentos de PCI, PLS, CNO, SCPO e CND. Já temos todos esses vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e na descrição. E se precisar de ajuda profissional para toda essa burocracia de financiamento e INSS de obra, me chama agora no WhatsApp. O link está na descrição, que descomplicamos para você. Fica agora com esses 2 vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Nos vemos no próximo vídeo.